Na música, na atitude faça você mesma e na luta pelos direitos das mulheres, essas duas bandas fizeram história. No Metrópolis, agora, Punk por Elas. When I started going to punk shows in like 1983 and 1984, there were very few women on stage, but there were a lot of women in the audience. There were a lot of women behind the scenes doing zines and organizing shows. I think we deliberately tried to make creating a culture that promoted women to be in bands. I always wanted to be in a band. I did musical theater as a kid. I always wanted to sing, but I never thought I would do it. When I lived in a town where there were punk rockers everywhere and where kids kind of ruled the scene, I saw that I could actually be a part of it. Bikini Kill foi quem me apresentou assim, o mundo da música punk. É uma das minhas bandas preferidas, então eu tive que vir, porque é a primeira vez delas no Brasil. É uma banda que ela é histórica, né? Ela é muito importante para o feminismo e para o punk rock. 2019's tour, Phil Reviews said it felt less like a reunion and more like a time continuation. One of the things that has always been obvious to us as people is that progress isn't linear, and we're definitely seeing that now. And so to come back as a band like 30 years later and to have our songs feel even more relevant. We were playing pro-choice, rock for choice shows to try to keep abortion legal in the 90s. What do you think that Bikini Kill has that women all over the world were waiting, especially in South America, were waiting for this moment of tonight? I don't want it to sound like we're the only people doing this, because we're part of a community and part of a lineage that started at the beginning of punk or even the beginning of rock and roll. So it might just be like we were in the right place at the right time. I think we write really good songs that are catchy that people like to hear. Não tem como falar de punk no Brasil sem falar de Mercenárias, e não tem como falar de Mercenárias sem falar de Sandra Coutinho. Eu já vim de uma coisa que muitas mulheres abriram essa porta para mim. Perfeito. Então eu não me canso de falar de uma Maria Alcina, de Paetês, careca, cantando no Chacrinha. Uma Gal Costa cantando no Índia, num banquinho, abrindo e fechando a perna na televisão. Uma coisa assim. Mulheres corajosas que também nem pensavam nisso, eu não posso fazer. A Chiquinha Gonzaga fez o que ela fez, sem nenhum blá blá blá, abandonou o marido, o filho, o que seja. Imagens, mitos, palavras, o meu corpo nu, ação na cidade. Para mim nunca foi estranho fazer isso. Eu vejo isso porque as minhas Bikini Kill foi minha avó, minha mãe, minha tia. Se não fosse a casa da minha mãe, não tinha Mercenárias. Na época, tanto a Ana como a Rosália tinham filhos. Então elas enfrentaram isso sem os pais, né? Então tinha uma questão na frente do ser mulher pode ou não pode, que era um idealismo. Tropeço no futuro, queremos no passado, que acontece hoje, 10 anos passados. Eu tenho o foco na linguagem e na presença, porque também na época era questão de não somos bonitinhas, não somos o padrão, esse padrão revista. A gente nunca tocou para um público muito, sabe, diversificado, a gente nunca foi popular, sabe, nunca... Então, quer dizer, era realmente um público restrito. Não é tão simples assim uma banda de mulher, onde tem 4 criaturas, apesar que por um bom tempo era um Edgar, que também é uma criatura, né? Subindo no palco e sendo aquela coisa que não é um padrão. Ninguém ia lá e falava, eu vou ser que nem a Sandra e vou me vestir como a Sandra. Não. Olha como a Sandra faz, do jeito que ela é, então eu também posso ser do jeito que eu sou.
você agora tá com uma formação também de mulheres mais jovens, né? Foi uma coisa de paixão delas também, de entender como que era Mercenárias e quais são os elementos das músicas que realmente devem estar para poder continuar impactando naquilo que se propõe. Porque você é uma mulher punk. É engraçado, né, assim, quando eu vejo a minha idade, né, ou então eu converso com os meus amigos, tem quase a mesma idade, né? Você se imaginava agora com essa idade subindo no palco, sei lá, e eu cantando Polícia? Eu tô com 65 anos, gente, isso daí, assim, em outra época era pra eu estar onde? Numa cadeira de balanço? Não sei. Esse foi o Metrópolis de hoje. A gente se vê amanhã. Não acabou não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!